Saudações amigos do canal Agartha, bem-vindos a mais uma videoaula sobre os grandes mistérios da humanidade. Um ousado abade calabrês, posteriormente acusado de heresia, foi responsável por trazer para o campo social o profundo tema da Trindade Divina, através de uma abordagem que se diria cíclica e metacientífica, na forma de calendários religiosos mais ou menos inéditos na história da humanidade. As doutrinas de Joaquim de Fiori tiveram uma importância inestimável no seu tempo, inspirando movimentos religiosos que obtiveram reforços de várias correntes espirituais paralelas, confirmando a afirmação de que nenhuma ideia é mais poderosa do que aquela cujo tempo chegou. Porém, teria chegado realmente o momento para uma revelação maior? Será que a Igreja teve razão em acusar Fiori de heresia, ou teria feito isso apenas por razões políticas? Estas e muitas outras respostas conheceremos agora, onde também vamos tratar de aprofundar os vínculos existentes entre as grandes religiões ocidentais com a antiguidade. Mas antes de avançar, pedimos que você aproveite a nossa vinheta para deixar o seu like, fazer a sua inscrição e ativar o sininho para ser sempre notificado dos nossos lançamentos. E fica com a gente até o final deste vídeo, porque teremos importantes revelações neste novo olhar sobre os mistérios antigos. Será que o século de São Francisco e Joaquim de Fiori representou realmente a coroação de um milenarismo profético? Ora, apesar de ser assim para muita gente, inspirando fortes movimentos históricos e religiosos, os seus pares mais ortodoxos muitas vezes não concordaram com tais posições. E para isso se poderia ver basicamente duas razões, uma política e outra espiritual, levando-nos a concordar apenas parcialmente com as posições da Igreja. Analisemos, pois. Antes de tudo, tratemos de observar resumidamente quem foi o abade calabrês. Joaquim de Fiori foi aquele autor inspirado que criou teorias curiosas sobre os ciclos da revelação divina, nos termos da Trindade, inspirando-se aparentemente nos dados do Apocalipse de São João. De modo que haveria a revelação original de Deus Pai com Abraão, depois a revelação seguinte do Deus Filho com Jesus, para concluir com a revelação final do Deus Espírito Santo, ocorrida em sua própria época, ali no apogeu da Idade Média. Ora, esta informação trazida por Fiori pegou a Europa num momento muito especial. Fiori nasceu no meio do período das Cruzadas, tal como também ocorreria com São Francisco, de modo a ser possível aventar que o Santo de Assis também possa haver sido influenciado pelo abade, e mais ainda os seus seguidores. Ademais, o período foi marcado pelo movimento catarista, alvo da primeira cruzada da Igreja. Como se sabe, os cruzados combatiam, mas também interagiam com seus adversários, e assim ocorreu também em relação à heresia dos cátaros, ou puros, cuja ascese radical era negada pela ortodoxia religiosa, porque o catarismo crescia muito, ameaçando interesses consolidados. Eis que o romantismo medieval das lendas arturianas vinha se aproximando cada vez mais de Monteségoro, o reduto final dos albigenses, a quem muitos consideravam como os próprios detentores do Santo Graal. Tudo isso produziria, pois, um caldo de cultura altamente renovador, sob a força de uma aristocracia que se misturava cada vez mais com a religião, seja como cavaleiro-monge, seja como intelectual ou asceta franciscano. Eis que o trinitarismo de Fiori caiu como luva entre os poverelos, e muitas lideranças a ele aderiram, não raro pessoas influentes nascidas no clero e na nobreza. A coincidência entre essas duas missões é coisa extraordinária, e conferiu grande impulso ao espírito profético ocidental. Se de um lado a Igreja havia sido questionada por São Francisco e pelos próprios cátaros, quanto a uma corrupção que se arrastaria todavia até os fatídicos séculos protestantes e iluministas, de outro lado os papas condenaram os radicalismos espirituais e também a infiltração joaquimita nas ordens. Não obstante, vários religiosos e alguns papas, inclusive mais monásticos, protegeram os seus seguidores, de modo que nada foi assim tão simples. Dentro dessa enorme efervescência cultural, a posição da Igreja certamente se desestabilizaria, o que foi agravado pelas derrotas nas cruzadas, ao passo que algumas ordens de cruzados até souberam enriquecer e prosperar com elas, como seria o caso dos Templários, logo depois pressionados, porém, pela Igreja e pela coroa francesa, que cobiçaram as suas riquezas.
Com o fim das cruzadas, os templários perseguidos se radicaram na Península Ibérica, fomentando o sincretismo português, onde uma nova página da história da Europa e até mundial começa a ser escrita, vindo inclusive a abarcar os vastos territórios do Novo Mundo, para chegar a proliferar no Brasil o culto do Divino Espírito Santo nascido nas teorias fioranas. A Igreja não podia reconhecer, todavia, a chegada do Império do Espírito Santo, visto por alguns como o Quinto Império das visões de Daniel, posto não identificar ali o retorno do Cristo, apesar do milênio chegado. Seria este, afinal, apenas um Cristo em espírito? Não era, todavia, do feitio da tradição acatar este tipo de visão subjetiva. Daí tratarem Joaquim de Fiori como um exeriarca, pese muitos padres simpatizarem com suas ideias. Para alguns, a chamada heresia muitas vezes apenas não retrata uma doutrina oficial, sem demandar necessariamente uma perseguição ao próprio autor. Por regra, a Igreja prefere os seus dogmas do que as especulações metafísicas, menos ainda quando as coisas beiram o chamado determinismo astrológico. Mas até que ponto será problemática a diferença das visões, quando sabemos que os pontos de vista podem mudar, e até devem mudar, à medida em que evoluímos? O objetivo da Igreja é preservar a sua unidade, diferente dos protestantes, que produziram miríades de denominações. Embora tarde, muitas vezes a Igreja volta atrás nas suas posições. É possível que Fiori até tivesse razão em muitas coisas, mas talvez houvesse alguns problemas nos seus calendários. Analisemos, pois, os ciclos por eles propostos. Para o famoso abade, os ciclos da revelação decorreriam a cada 1260 anos, um número inspirado no Apocalipse de São João. Ora, esta análise não deixa de ser oportuna, embora não passasse de uma simples aproximação dos fatos, uma vez que a presença de Abraão remontaria até a 2000 anos antes de Cristo. E é isto justamente que pode nos aproximar agora de uma realidade mais exata das coisas, como veremos. De modo que o conhecimento das doutrinas joaquinitas também possibilita realizar um estudo profundo das raízes da antiguidade. Vamos fazer então uma breve viagem ao universo das eras passadas, porque aqui nós também somos viajantes do tempo. Qual seria então a percepção de mundo e da evolução que aqueles patriarcas tiveram do seu tempo? Eles viveram sociedades marcadas pela alta ciência astrológica, que sabiam que os signos fixos, simbolizados pela imagem dos querubins, sempre tão presentes nas grandes epifanias bíblicas, remetem diretamente aos ápices gloriosos dos grandes processos culturais da humanidade. Eles viram então que o mundo havia chegado em algum momento a um grande apogeu e esplendor civilizatório, conviviam com suas ruínas e com a sombra das instituições áureas, um apogeu que estivera assinalado pelos mais elevados signos do sagrado, no caso, sob a era zodiacal de Touro, com o poder de consolidar novos modelos culturais, quando céu e terra realmente haviam se aproximado muito, e para muita gente, dentro de uma verdadeira idade de ouro que ocupou uns 1000 anos de idílio sociocultural, produzindo inclusive vários mitos de paraíso terreal que seriam legados para a posteridade. Passado, porém, aquele período original, se perdeu o seu espírito universal, assim como a essência da iniciação superior, tal como o elo com as hierarquias espirituais, permanecendo apenas as questões mais periféricas da religião e das crenças na forma do politeísmo, criado para meramente harmonizar a diversidade da vida. Porém, nem todos se contentariam apenas com um passado de glórias, até porque a evolução sempre necessita prosseguir. Terminado então aquele momento áureo, sentiu-se a necessidade de uma regeneração ou de uma recriação das coisas, uma nova grande fundação espiritual, enfim, já que para muitos aquele mundo seria apenas e tão somente ainda o apogeu da grande era Atlante, de modo que algo novo deveria surgir agora. E com efeito, não se poderia desprezar então a importância do marco astronômico do solstício cósmico na era cardeal de Câncer, na abertura de todo um arco mundial de evolução, inaugurando a grande era Atlante. Tal como na sequência, tampouco se poderia ignorar o novo impulso fundador que poderia conferir a era cardeal de Áries, numa espécie de equinócio cósmico então,
por se tratar de um novo signo de renovação, inspirando uma restauração das ideias originais de Deus, como sucederia então com Abraão e Akenaton. Havia uma nova grande oportunidade no ar, e ela deveria ser então abraçada. E o plano dessa nova grande revelação abarcaria igualmente todo um novo quadrante do grande ano de Platão, para culminar desta vez na vindoura Era de Aquário. Desde os tempos da antiga Caldeia, a simbologia dos quadrantes cósmicos soa muito presente naquela região, desbordando até no próprio cristianismo. E o judaísmo nunca pretendeu contestar as raízes da astrologia, mas apenas a idolatria das formas que impedia a sublimação das energias. Se trata, pois, de uma cosmovisão muito própria de culturas que davam grande importância às divisões da astrologia, inclusive trabalhando isto de uma forma muito elevada e espiritual, a nível de religião. A soma de 6 milênios induz, por sua vez, a uma noção matemática de ciclo completo. Então, se estaria trabalhando isto sim com este grande ciclo, tendo por base as próprias eras astrológicas. Ainda assim, seria até possível encontrar a genealogia das ideias de Fiore nas filosofias tradicionais do tempo, como o ciclo oriental de 5.000 anos das idades metálicas, que possuem medida idêntica à dos ciclos fioranos, e até nas idades divinas do calendário sótico ou da estrela Sírius dos egípcios, dedicada ao Neter ou à família dos grandes deuses, com 4 ciclos de 1460 anos, como vemos nessa gravura de Athanasius Kircher, que já comentamos em outro vídeo, e cuja soma também beira os 6.000 anos do quadrante querubínico. A ideia dos quadrantes cósmicos é, pois, apenas uma das grandes divisões do zodíaco, uma visão natural que envolve movimentos de começo, meio e fim através dos ritmos zodiacais. E ali, adaptando a doutrina de Fiore, o momento fundador traria a revelação da soberania de Deus nos signos cardeais. Depois sucede a revelação da sabedoria divina através de profetas maiores, nos signos mutáveis, até que decorre a revelação da ciência superior já sob os signos fixos querubínicos. Ainda que esta ordem de coisas não seja de todo idêntica ao zodíaco solar, porque a grande roda do tempo tem os seus próprios mistérios. Seu sentido reverso possuiria um especial dom desconstrucionista das forças zodiacais. Daí a vocação para forjar as religiões da humanidade, oferecendo uma contraparte nirvânica ou espiritual aos movimentos zodiacais comuns que podem encadear a humanidade em forças psíquicas, sansáricas ou mundanas. Considerados elevadas hierarquias angélicas, os querubins foram muito valorizados nos mistérios antigos, sendo comumente retratados na estatuária sagrada, atingindo seu apogeu na construção da grande esfinge. Por aí vocês veem a importância que lhes era dada. Há quem diga que a grande esfinge alcança 10.000 anos de idade, remontando assim ao começo da Atlântida, coisa que até faria sentido considerando a natureza quaternária espiritual daquela cultura ou civilização. Estes querubins foram sempre colocados como custódios da revelação, inclusive na tradição bíblica, e isto segue certa tradição universal de colocar os 4 elementos como base para as altas realizações e revelações espirituais. De início eles foram mostrados como guardiões da Arca da Aliança, onde estavam depositada a Torá. Depois foram usados para simbolizar os 4 evangelistas, e por fim estão presentes nas grandes epifanias da revelação final, com destaque para o Apocalipse, súmula e expressão máxima das profecias, é imagem de um testamento futuro, portanto. Os 4 querubins presentes nessas grandes epifanias simbolizam na verdade todo o conjunto do ano cósmico na sua consumação anunciada, naquilo que seria uma ótica evolutiva das hierarquias espirituais. Cada reino espiritual trabalha com uma dada escala de tempo. A evolução humana resulta do decimal ou dos 10.000 anos da evolução. A hierarquia, por sua vez, amadurece no 20º da ronda completa do ano cósmico. Os Bodhisattvas no 30º dos 3 arcos de tempo. E os grandes Budas em 2 rondas completas de anos cósmicos, ou cerca de 50.000 anos. E aqui podemos começar a entender, então, por que a humanidade superior, o verdadeiro Homo sapiens, dotado dos padrões culturais superiores que sustentamos, ostenta esta mesma antiguidade, cerca de 50.000 anos. Nesta altura, tampouco podemos deixar de evocar o célebre enigma da esfinge.
resumido na frase decifra-me ou devoro-te, e cuja solução vai certamente muito além da resposta comum conhecida, penetrando antes nos próprios mistérios da iniciação e do próprio tempo da evolução humana, velados na Tetráctis e no Manvantara. E neste caso, toda a força revelada pelo espiritualismo medieval resultaria antes numa simples preparação para a era futura, a título de transição, uma vez que os últimos séculos das eras possuem com efeito este papel. E deste modo, permanecem válidas as profecias do Quinto Império, aquele que conclui a história humana, e também do Império do Espírito Santo, aquele que encerra a revelação divina. Além de praticar algumas imprecisões históricas, Fiore estava empregando, pois, certas divisões secundárias do tempo, servindo, na pior das hipóteses, para ajudar a preparar a chegada de uma nova era. É comum, dentro das grandes revelações, ocorrer certas variantes e imprecisões relativas, assim como certos exageros e hipérboles. Afinal, é muito próprio da humanidade apenas se engajar em causas que considerem supremas e absolutas, finais e definitivas. Os caminhos da mística e da religião estão repletos de meias-verdades, porque para aqueles que estão mergulhados na ignorância, elas já representam grandes luzes de orientação, como uma esmola que auxilia o miserável na sua necessidade. Infelizmente, nem todos os esotéricos sabem respeitar a religião, e costuma ser quase um privilégio do perennialismo abarcar essas duas metades da senda, a lunar e a solar. Muito bem, amigos, vamos ficando por aqui neste vídeo. Para quem deseja aprofundar estes assuntos, temos, além dos nossos blogs, também livros sobre estes e outros temas tratados em aula. Neste caso em especial, recomendamos a nossa trilogia didática O Retorno à Tradição Perene, cujos tomos estão relacionados aos mesmos princípios da revelação trinitária aqui estudada, aprofundando assim as questões tratadas no vídeo. Os Mistérios Antigos está dedicado aos mitos de criação. O Primado de Sofia está dedicado à tradição sapiencial, e o Testamento Eterno está dedicado à astrologia mundial. E também queremos indicar aqui A Volta dos Templários, a redescoberta da tradição ocidental, onde analisamos os dramas da famosa ordem e suas relações com os cátaros, assim como as suas transformações até chegar aos nossos dias, incluindo todo o simbolismo dessas etapas, passando pela força que adquiriu o culto do divino no Brasil. Os links do editorial Agartha estão aqui na descrição da plataforma e também no final do vídeo. Agradecemos a sua companhia, deixe o seu comentário e compartilhe com suas redes sociais. Até a próxima oportunidade em nosso canal. E lembre-se sempre, a civilização cósmica está chegando.